E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, a verdadeira liberdade. Liberdade. Essa palavra é muito motivadora, muito tranquilizadora, uma palavra preciosa. É uma palavra que todas as pessoas querem sentir no fundo do coração, não importa quem sejam. É uma palavra que causa revolução. É uma palavra que une as pessoas no casamento, quando realmente percebem de que se trata o verdadeiro amor genuíno, estão livres para se entregar uma a outra. Onde se encaixa a liberdade em sua vida? Você quer ser financeiramente livre? Você quer ser politicamente livre? O que é a liberdade para você pessoalmente? Bem, há muitas pessoas que são muito ricas, mas não são livres. Que ocupam cargos altos, mas não são livres. Veja, a liberdade não está envolvida nas coisas que você e eu podemos buscar e alcançar na vida. A liberdade está envolvida em uma ideia. Ela diz algo sobre quem nós somos, o que nós cremos e quão longe devemos chegar para tornar essa liberdade disponível para outra pessoa. Eu não sei o que está acontecendo em sua vida que está te fazendo sentir que você não é livre. Mas talvez nesta mensagem, se ouvir com atenção, você vai descobrir o que é. Porque minha oração por você é que você seja livre. Que Deus irá te libertar para ser a pessoa que Ele te criou para ser. Alcançar as coisas na vida que Ele quer que você alcance. Então, quero que você abra no capítulo 8 de João, muito conhecido na Escritura, e na conversa dele com os seus ouvintes, ele não estava dizendo, é assim que se é salvo. Mas uma vez que você é salvo pela graça de Deus, eis o que você faz. Ouça o que ele diz. No capítulo 8, começando no versículo 28, Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou Ele, e que não faço nada por minha própria iniciativa, mas falo essas coisas como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e Ele não me deixou sozinho, pois eu sempre faço as coisas que o agradam. Você não gostaria de poder dizer isso? Eu sempre faço as coisas que o agradam. Enquanto ele dizia essas coisas, muitos passaram a crer nele. Então Jesus dizia àqueles judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe o que ele disse. Ele disse: Se vocês permanecerem na minha palavra, que é a palavra de Deus, se vocês permanecerem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Qual é a verdade que nos liberta? É sobre o que eu quero falar nesta mensagem. Agora, está muito claro na Escritura porque Jesus veio. Ele nos diz que há 3 motivos principais pelos quais ele veio. Número 1, ele diz que veio para buscar e salvar o que está perdido. Veio ao mundo entregando sua vida na cruz e pagando toda a nossa dívida de pecado para que você e eu pudéssemos ser salvos e nos tornarmos filhos de Deus. Uma segunda razão por que ele veio, a Escritura diz que você e eu possamos ter vida e tê-la em abundância. Ou seja, não apenas o suficiente para sermos salvos. Encontro pessoas o tempo todo que dizem, bem, eu sou salvo como se isso fosse o fim da vida cristã. Não é. Mas ele veio para que pudéssemos ter vida com mais abundância, e essa vida é uma vida plena, recompensadora, onde descobrimos a vontade de Deus, descobrimos os caminhos de Deus, descobrimos a Deus de uma maneira muito íntima e pessoal, e percebemos que Ele está intimamente envolvido em cada aspecto da nossa vida. Então ele disse que veio por outro motivo, para libertar os cativos. Então, a parte que quero que abordemos nesta mensagem é toda essa ideia de libertar os cativos. E se eu fosse perguntar a vocês hoje, quantos de vocês sentem que são cativos? Provavelmente a maioria diria, não sou cativo.
Tenho liberdade financeira, liberdade no trabalho, na família, tudo mais. Poderia citar todas as coisas nas quais se sente livre. Mas você é espiritualmente livre, vê? Você não é realmente livre. Até que você seja espiritualmente livre. Então, quais são as coisas que nos cativam? Quais são as coisas que nos fazem viver em cativeiro por toda a nossa vida? Uma dessas coisas, por exemplo, é o erro que nos foi ensinado. Há muitas pessoas, por exemplo, que não acreditam que Jesus é o único caminho de salvação. E então estão sempre procurando por isso, aquilo e por aquilo outro. E tentando descobrir qual é o melhor caminho a seguir. Sabe do que elas são cativas também? Da confusão, do erro, que ouviram alguém ensinar ou insinuar. Da mesma forma, há aqueles que acreditam que eles são salvos por suas boas obras. Bem, isso é um cativeiro, vou te dizer por quê. Quantas boas obras? Não sabe. Quais obras? Não sabe responder. Boas obras de quem? Não pode responder. Então, se você estiver continuamente lutando com essas respostas e não houver respostas, você não é livre. Por exemplo, aqueles que acreditam que você é aceito aos olhos de Deus pelo seu desempenho. Bem, que desempenho? Quão bem eu tenho que me sair? Com quem eu tenho que me comparar? Então, eles continuam vivendo suas vidas, tentando ter um desempenho bom o suficiente para agradar a Deus ou para fazer com que eles o amem. Isso não é ser livre. Se estou tentando convencer a Deus a me amar por meio do meu desempenho, sou um cativo. Então, é claro, penso nas pessoas que são cativas de maus hábitos. Há pessoas, por exemplo, e algumas dessas coisas podem atingir você e você diz, não acho que isso seja realmente importante. Mas sim, é. Há pessoas que são cativas da mentira e do engano. Há alguma coisa nelas que não conseguem ser honestas. E a razão pela qual não conseguem ser honestas é o medo da rejeição. Simplesmente não conseguem, então passam a vida inteira sendo enganadoras. Ouça, é uma forma de cativeiro porque muitas pessoas crescem fazendo isso. E por toda a vida delas, você nunca pode realmente dizer se dizem a verdade ou não. Então, é claro, a imoralidade sexual. Para todo lugar que você se volta hoje, parece que a imoralidade sexual está assumindo a linha de frente. E assim as pessoas dizem, bem, eu quero ser livre, eu quero ser sexualmente livre, preste muita atenção. O que a maioria das pessoas quer dizer é, eu quero ser livre para exercitar minha sexualidade de qualquer maneira, por qualquer meio que eu escolher. Isso não é liberdade, é cativeiro. E muitas pessoas, se fossem honestas, diriam, quer saber, não tenho realmente liberdade, sou dirigido, cativo por ideias, concupiscência que certamente me destruiriam se eu permitisse. Isso não é liberdade. Isso é cativeiro. Então, é claro, há embriaguez. E naturalmente as pessoas que bebem vão dizer, bem, sabe, eu sou livre para fazer o que eu escolher. Bem, por que não para? Bem, eu poderia parar se eu quisesse, bem, então por que você não quer? A razão por que não querem é porque sentem que não conseguem. Sabe por quê? Ouça, pense nisso por um momento. As pessoas tomam algo que é um líquido. E esse líquido pode causar a elas todos os tipos de sofrimento, problemas, dor e angústia para si mesmas, suas famílias e outros, e você vai permitir que isso o capture, o escravize, torne a sua vida miserável e daqueles ao seu redor. Então você vai dizer, bem, posso parar qualquer hora que eu quiser. Bem, não é estranho que você nunca quer parar. Mesmo quando está chorando, mesmo quando gastou o dinheiro de Deus, mesmo quando gastou nas necessidades, na sua própria casa, mesmo quando causou todo tipo de confusão, sofrimento, dor e angústia na sua família, e ainda assim você não quer? Isso não é liberdade. Esta é uma forma tola de cativeiro. Você não é livre até ser liberto por um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você não é livre até Jesus te libertar para adorar a Ele, para louvar a Ele, e para amá-lo e para segui-lo e andar em seus caminhos. Qualquer outro estilo de vida é um estilo de vida não de liberdade, mas de escravidão. Então, alguma dessas coisas por acaso é um dos problemas com o qual você tem que lidar na vida? Bem, o mais elusivo de todos eles não é nenhum desses. O mais elusivo de todos eles é este. Aqueles sentimentos que nos cativam. Aquelas emoções que nós temos que muitas vezes destroem as pessoas. Pense nisso por um momento. Quais são os tipos de escravidão emocional que qualquer um de nós pode ter em nossa vida, que podem nos devastar por um lado ou nos manter para baixo? Há muitas pessoas que têm.
muitas habilidades, talentos, dons, e a razão por que eles não avançam na vida é porque estão presas, estão aprisionadas por um espírito de medo. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de não fazer da maneira certa. Eu tenho medo do que vão dizer. E assim, o medo domina a vida delas. Elas vão te dizer que são absolutamente livres, mas não são livres. Então, é claro, a falsa culpa que as pessoas têm. Uma vez que você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você é livre, você não é mais culpado. Alguém vai dizer, bem, me arrependi daquele pecado, aconteceu há muito tempo. No entanto, quando me ajoelho para orar, ele continua vindo. De alguma forma, continua aparecendo. Eu sei que me arrependi, eu sei que pedi perdão a Deus, mas de alguma forma, ele continua surgindo. E muitas vezes isso é uma falsa sensação de culpa. Então, o que isso faz? Isso o mantém encarcerado. Que não importa o que você faça, esses sentimentos de culpa suprimem sua alegria, sua paz, sua felicidade. E você diz, se eu pudesse me livrar disso. Então, há pessoas que vivem sobre falsa culpa e pessoas que vivem com ciúme. O ciúme as capturou. É como se as prendesse. Elas são ciumentas, não sabem por que são ciumentas. Talvez algo tenha acontecido lá atrás na vida delas, ou talvez algo que aconteceu recentemente, e simplesmente as deixou assim, não conseguem pensar direito, sabe de uma coisa? Eu não estou pensando direito esses dias, não admitem qual é o problema, mas às vezes o fazem. Mas tem que lidar com isso. Existe uma verdade que pode te libertar do medo, do ciúme e de todo o resto. Então, há pessoas que, por exemplo, vivem continuamente em preocupação e ansiedade. E se isso acontecer com meus filhos? E se isso acontecer comigo? E se eu perder meu emprego? E se eu? E elas mesmas se colocam em um calabouço, por assim dizer, de quê? Inquietação, incerteza e medo. E ficam imaginando o que vai acontecer em suas vidas. Até que consiga lidar com isso, isso o manterá preso. E muitas pessoas cheias de ansiedade, cheias de medo, talvez devido à maneira como cresceu, como foi tratado. Então, elas dizem, bem, sabe de uma coisa? Me senti assim a minha vida toda, não quer dizer que seja a vontade de Deus. E então, o sentimento de que você nunca pode agradar a Deus. E há pessoas que dizem, sabe de uma coisa? Simplesmente não consigo agradar a Deus, eu me arrependi, fiz isso, fui batizado 2 vezes, fui a 3 diferentes denominações e tentei dar o dízimo, não consigo, não sei como agradar a Deus. É porque você não sabe quem Ele é. Ele não é o que você corre por aí tentando agradar. Ele quer que você permita que Ele esteja em você, o que Ele deseja ser em você. Não fazer um grande caso de, tenho que agradar a Deus. Me lembro em minha própria vida, por exemplo, que tive que superar, que tive que me libertar de uma doutrina que eu sei que não estava certa, quando me disseram que se eu pecasse depois de ser salvo, eu iria para o inferno. Eu cresci com isso. Eu me lembro de me ajoelhar perto da cama à noite e orar, Deus, o que quer que eu tenha feito? Ora em nome de Jesus. Que tu me salves de novo esta noite, Deus, não posso fazer promessas, mas eis-me aqui. Eu era sincero porque achava que a qualquer momento que pecasse, eu ia para o inferno. Foi o que me ensinaram. Irmãos, no dia em que eu me libertei disso, ou melhor, que eu fui liberto, porque isso não é verdade. E então eu penso nas pessoas que são amargas. Há pessoas que crescem amargas devido à maneira como foram tratadas. Há pessoas a quem algo acontece na vida, tornam-se amargas, não conseguem abandonar isso. E eis a tragédia. Quando você cresceu numa situação onde havia literalmente razões em sua mente para ser amargo, ressentido e hostil para com alguém por causa da forma como o trataram. Lembra do que dissemos? Se torna parte de você. É parte do seu pensamento, dos seus sentimentos. Sentiu isso desde criança. Mas ouça. Você viverá em cativeiro até que esteja disposto a largar isso. E Deus o libertará disso. Então, uma das piores é a falta de perdão. Isso é cativeiro total. Quando não consegue perdoar a outra pessoa pelo que ela lhe fez. Essa é uma forma de cativeiro que te conduzirá e te impactará em todas as áreas da sua vida. Não pode ter um espírito que não perdoa. E abrigar isso. Porque veja, você diz bem, eu tenho esse espírito que não perdoa. Não, esse espírito que não perdoa tem você. E deve estar disposto a lidar com isso, você pode lidar com isso, e você pode ser liberto, não importa quem você seja. Percebe? Estas são as coisas que muitas vezes não vemos nas pessoas. Cada uma dessas emoções que estamos falando, percebe? Nenhuma dessas coisas combina com quem somos.
Quando você confiou em Jesus Cristo como Salvador, vou te mostrar em alguns momentos o que Ele fez por você. Então não se encaixam? Se não se encaixam, então sou responsável para lidar com elas. Pensemos nisso por um momento. E é simplesmente isso. Sendo tudo isso verdade, qual a verdade que nos liberta? Porque se não responder esta pergunta, estamos perdendo o nosso tempo. Qual a verdade que nos liberta? Bem, preste atenção. Primeiramente, a verdade sobre nossa salvação. Que você e eu confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador, para o perdão de nossos pecados, baseado em uma coisa, sua morte no Calvário, que expiou todo o nosso pecado, passado, presente e futuro. Portanto, não vou estar perdido depois que fui salvo. Ou seja, toda a minha liberdade é baseada num relacionamento pessoal com Ele. Porque, ouça, Ele é o Criador da liberdade. Ele é aquele que põe os escravos livres. E a segunda é esta. E é a verdade sobre nossa posição. Porque você ouve o que acabei de dizer o tempo todo. Qual a sua posição, agora que creu em Jesus Cristo como Salvador? É sobre a nossa posição. Biblicamente, antes vocês eram inimigos de Deus, agora a Escritura diz que são filhos de Deus. Antes era um estrangeiro, não só separado, mas estava distante de Deus lá fora. Agora a Escritura diz, vocês são co-herdeiros de Cristo, de tudo o que Deus tem. Outrora você era culpado, mas agora está perdoado, filho perdoado de Deus. Outrora você andava nas trevas, sem saber o que se passava. Agora você anda na luz viva do Filho de Deus. Outrora você estava morto em delitos e pecados, e agora você está espiritualmente vivo. Todas essas coisas, Deus fez em sua vida e faz em nossa vida, quando nos chegamos a Ele como nosso Salvador. E Ele começa a trabalhar em nossa vida, nos libertando de tudo e qualquer coisa. Ouça, é da vontade de Deus libertá-lo de toda e qualquer coisa que atrapalhe sua vontade, propósito e plano para a sua vida. Ele quer cavar o mais fundo na sua vida e lidar com as coisas lá atrás que estiveram lá desde que era criança. Ele quer fora das nossas vidas tudo que atrapalhe sua incrível vontade, propósito e plano de vida. Pense bem, essa é a nossa posição. Somos filhos de Deus, para os quais Deus tem uma vontade, um propósito e um plano. É assim que Ele é. Se eu vou ser liberto, eu tenho que entender que não apenas sou salvo, mas essa é a minha genuína, espiritual, piedosa e divina posição, o que acabamos de mencionar. Então, da mesma forma, quais as minhas posses? Agora que sou um filho de Deus, eu possuo algumas coisas, e você também, por exemplo. Quero abrir nessa passagem uma passagem que talvez você não saiba, que é fácil, mas em 2 Pedro, ouça o que ele diz. Muitas vezes as pessoas vão não atentar neste versículo, mas ele diz, por exemplo, no versículo 3, capítulo 1, visto que o seu poder divino, observe isso agora, visto que o seu poder divino, Ele fez isso, nos concedeu, não disse irá, uma vez que você é salvo, nos concedeu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo verdadeiro conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Agora ouça, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo pela concupiscência. Eis o que acontece. Essa é a razão por que podemos ser livres. Confiamos em Jesus Cristo como Salvador pessoal, tivemos uma posição diferente, posses diferentes na vida. E Ele diz, uma das coisas que Ele nos deu sua natureza. Nós temos o privilégio e o poder de viver piedosamente em Cristo Jesus porque temos a natureza de Deus dentro de nós. E se observar, Ele também diz que Ele proveu tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Se eu quero ser livre, isso começa com Jesus. Se eu quero ser uma pessoa livre, então devo reivindicar aquilo que é meu e também quem nós somos em Cristo. Reivindicar o que temos em Cristo e andar nos caminhos onde Ele andaria. Você tem acesso à liberdade em toda e cada uma área da sua vida, se você escolher reivindicar. Então, eu olho para isso e penso, ok, Deus, como vou ser livre? Primeiramente, devo escolher isso. Devo escolher ser livre de tudo em minha vida que não deveria estar lá. Em segundo lugar, ouça, eu devo escolher que eu posso ser livre. Alguém diz, isso está acontecendo na minha vida há anos e anos e anos, esse sou eu.
Então você se arrependeu do cativeiro. Ouça, escolher ser livre, eu devo escolher crer que posso ser livre. Agora, aqui está a chave. Sendo isso verdade, sabendo quem eu sou em Cristo, as minhas posses, minha identidade e meus privilégios, então o quê? Como eu exerço esta liberdade? Como eu me torno livre diariamente? Simplesmente fazendo isso. Preste muita atenção. Ao responder às circunstâncias da minha vida dia após dia. Minha situação, minhas circunstâncias e situações, sejam quais forem, eu respondo a elas com base em quê? Baseado em minha salvação, eu sou um filho de Deus. Baseado na minha posição, no que tenho, ouça, quem eu sou em Cristo, um filho de Deus. Com base em minhas posses. Ele disse, eu tenho todas as coisas de que preciso, eu tenho a natureza de Deus em mim, as promessas de Deus, e, ouça, eu tenho a identidade de um seguidor de Cristo. Então, em algum momento você é tentado de alguma forma. Como você reage? Quem sou eu em Cristo Jesus? Quais são minhas posses em Cristo? Ou seja, você reage baseado na verdade. E quando Jesus disse, a verdade vos libertará, do que ele estava falando? Ele não estava falando sobre algo que ele ia fazer naquele momento. Ele disse, a verdade vos libertará. Veja isso. Você ouviu a verdade. Falamos sobre o que é a verdade. Sobre quem você é, suas posses, sua posição como filho de Deus. Essa é a verdade. Agora, qual é a verdade que me liberta? É a verdade de quem Ele é em nós. Eu me torno livre quando encaro qualquer e todas as circunstâncias da vida. Ouça, baseado em... No quê? Quem eu sou de acordo com Jesus. O que eu tenho de acordo com Jesus. Qual a minha posição de acordo com Jesus. Ou seja, então o que acontece? Eu serei livre. Deus, isso não combina com quem eu sou? Eis o que tu disseste. Disseste que teu divino poder habita em mim. O Espírito de Deus vai me libertar. E reivindico isso pela fé no nome de Jesus Cristo. Deus vai nos libertar. Mas a tragédia é que se você não sabe que há cativeiro em sua vida, se você não sabe que há coisas na sua vida, você não tem estado disposto a reconhecê-las, você vai viver em cativeiro, em um nível, no nível que está bem aqui embaixo, quando Ele quer que você viva lá em cima. Como dissemos, é uma escolha que você faz. Uma escolha que fazemos baseada na verdade. Então, tudo que eu lhe disse é simplesmente a verdade. É sobre quem Ele é, o que Ele tem feito na sua vida, o que tem feito na minha, o que Ele vai fazer, o que prometeu fazer. E Ele disse, confie em mim. Ele disse, a verdade vos libertará. Mas você tem que querer, tem de saber que precisa ser livre, que deseja ser livre, está disposto a crer que pode ser livre e confia nele. E eu sei que quem quer que você seja, onde quer que esteja, o que quer que aconteça. Alguns de vocês diriam, é isso que quero liberdade. Você pode ter. E começa com Jesus. E a obra do Espírito Santo em sua vida. Você, desejando liberdade, aceitando a promessa dele de liberdade, reivindicando essa liberdade, confiando nele para ser em você tudo o que você precisa que ele seja e faça por você o que você precisa. Deixe-me te dizer, quando você está no cativeiro, é assim que se sente. Quando é livre, há um sentimento que não consegue descrever. Não pode descrever adequadamente. Porque o que acontece? O peso se foi. A culpa se foi. Toda aquela tralha que você achava que era importante em sua vida, tudo se foi. Agora o que é importante é isso. Apenas agradá-lo e amá-lo, não agradá-lo pelo que vai acontecer, mas agradar a ele porque eu quero, porque você quer. É uma liberdade que somente existe na pessoa de Jesus Cristo. Então pense em todas as pessoas que nunca creram em Cristo como Salvador, que estão vivendo em cativeiro. Não é minha responsabilidade ou a sua abordar alguém e dizer, você é um escravo. Sabe de uma coisa? Não tem que fazer isso. Muitos já estão conscientes disso, mas não sabem o porquê. E minha mensagem é simplesmente esta. Você não deve viver como está vivendo. É uma escolha que faz.
Deus tornou tudo tão simples e você tropeça por cima. Recebê-lo como seu salvador pessoal. Confiar nele para ser tudo o que você precisa, porque ele o prometeu. Confiar nele para resolver isso na sua vida, porque só ele pode fazer isso. E vê-lo trabalhar. Confie no Senhor e veja-o trabalhar. Ele vai te libertar. Então eis o que você fará. Vai dizer: graças a Deus eu deixei isso para trás, porque você não quer isso em sua vida. Pai, quão gratos nós somos, que tornou isso tão simples e claro, para que qualquer um pudesse entender, Senhor, o que você quer fazer em nossas vidas, o que está disposto a fazer e tudo o que o Senhor proveu, para fazer de nós seus filhos livres. Oro para que essa mensagem fique gravada, Deus, que alguma parte dela toque a vida de cada uma pessoa que assiste ou ouve. Você quer que sejamos livres porque você morreu para que fôssemos livres. E eu oro para que, enquanto as pessoas escutam e olham para si próprias, sejam honestas para dizer: ó Deus, não tenho sido livre. Ó Deus, estou cativo. Eu quero ser livre. E eu vou confiar em Ti para me libertar. Obrigado, Pai, pela sua liberdade em Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Não somos os primeiros a buscar uma vida com propósito. A Bíblia nos fala de muitos que seguiram um caminho específico, passo a passo, com coragem, com entrega, em busca de um propósito mais profundo, uma paixão mais forte e uma paz duradoura. Apresentamos o seu caminho rumo ao propósito, paixão e paz. Um devocional de 90 dias inspirado nos ensinamentos atemporais do Dr. Charles Taylor. Dê o próximo passo rumo à vida que Deus planejou para você. Você já pensou sobre o que um retrato seu revelaria? Quando você olha no espelho, o que você vê? O que você acha que Deus vê quando olha para você? Aqui está a diferença entre o que Deus vê e o que eu e você vemos. Nós nos vemos como um produto inacabado. Não subestime quem você é. O que ele vê é uma pessoa de valor, uma pessoa de mérito e uma pessoa de grande promessa. Não deixe seu passado acorrentar você com pensamentos que não são piedosos. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, uma obra-prima. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.